fala um pouquinho da sua empresa. Quem é a sua empresa, o que você faz, e como você controlava o seu combustível e as suas entregas, checklists, antes, por favor. A Revenda Nova Aliança, né, hoje ela possui uma matriz, uma filial em Lages e uma filial em Caçador. No caso, sou responsável pelo setor de TI aqui da Nova Aliança, já fui também responsável pelo setor de frota e logística, né, há um tempo atrás. E há um tempo atrás, como a gente nós tínhamos o tanque próprio, né, tanque terceirizado ali por uma empresa aqui de Santa Catarina que fazia a entrega de combustível. Um tempo atrás a gente tinha a questão ali do abastecimento, que era tudo no abastecimento interno, né, então tudo por ficha manual mesmo, então o controle e o estoque era bem complicado de se manter, né? E após isso a gente começou a fazer o abastecimento por postos externos, no caso, né? Mesmo assim, hoje a gente tem o abastecimento vinha através de e-mails, né? E isso era alimentado via um sistema de frota que a Nova Aliança possui e tudo feito manualmente, né? Com a apresentação do TC Fleet, uma solução que a gente conheceu, primeiramente a gente começou a fazer toda a parte de abastecimento via celular, né? Houve várias mudanças no decorrer do tempo, né? Várias melhorias, inclusive na questão de comunicação de dados e tudo mais, mas o que mais me influenciou foi a seguinte situação, a integração de sistemas, né? Hoje, o motorista praticamente ele faz o abastecimento e não precisa fazer aquele retrabalho de uma pessoa, um funcionário está alimentando o nosso sistema de frota, né? Hoje a gente faz tudo via API, ou por importação de informações, né? Onde facilitou muito, né? A questão que hoje tinha só um menor aprendiz só para fazer abastecimento. E também, você hoje fazendo alimentação manual, o risco também de estar uma informação incorreta é muito grande, né? E hoje, esse Fleet, a gente consegue visualizar, mesmo que o motorista faça um lançamento errado, um ponto de interrogação, né? Onde pode ter um abastecimento duvidoso, nesse caso, né? Então, o que acontece? Os gestores de frota acessam o portal do TC Fleet e analisam através de fotos, né? Porque todo abastecimento é feito via fotos, né? Então, é feito foto da bomba, é feito foto do odômetro, é feito foto da nota, né? A localização, a gente consegue ter a localização exata de onde que o motorista está abastecendo, através de um cadastro que a gente possui dentro do TC Fleet. Então, melhorou muito essa questão de facilitou, né, e agilizou o nosso processo de informações e hoje a gente consegue ter uma média já exata, né? Um tempo atrás a gente tinha que esperar todo o fechamento de posto para ver se todas as notas foram lançadas. Então hoje a gente consegue calcular praticamente a média diariamente ou semanalmente, né? E no meu tempo a gente tinha que fazer o quê? Mensalmente, né? E nem todo e-mail chegava até nós abastecida, né? Às vezes pode ter dado problema de comunicação e não chegava esse e-mail, então a nossa média era furada, ou seja, só quando a média mesmo vinha, o fechamento de posto que a gente via, não, essa média não foi lançada, essa abastecida não foi lançada, então a gente ia fazer uma correção. Então, praticamente em 30 dias que a gente ia ter uma média mais exata da nossa frota. Pô, que legal, cara, bem legal. Você consegue hoje ter uma noção de quanto o fato de você ter as informações coletadas com fotos e garantir essa informação, quanto isso você acha que gerou de economia perante as informações? Porque o estudo que a gente tem é o seguinte, que em média se perde de 10 a 15% dos abastecimentos, dos dados de abastecimento, por causa dos erros. Então, você fica sem a informação correta. É em torno de 5 a 15% que você estava deixando na mesa por não ter o dado correto. Quanto isso, você consegue mensurar se isso realmente é verdade e se isso realmente, e quanto foi no caso de vocês? No caso, como a gente fazia o fechamento mensal e a gente tinha um posto só específico, né? Hoje nós temos mais postos, no caso, né, que fazem abastecimento, porque também a gente atende não só a nossa região, mas também a gente tem as carretas que viajam para outros estados e tudo mais. Então a gente tem
postos parceiros, né? Mas eu vejo assim que essa questão de incerteza do abastecimento, né, era mensalmente, no caso, né? Então, hoje a gente pode ser um erro muito... porque, na realidade, não é só erro do motorista e do usuário do computador, é erro até mesmo do frentista, né? Começa, às vezes, um erro do frentista, começa um erro lá, às vezes, o frentista faz certo, mas o caixa faz errado. O motorista, às vezes, não percebe, assina, e vem essa informação incorreta, né? Com o TC Fleet, a gente consegue visualizar bem específico essa situação, né? Então, o que acontece? Já chegou casos, assim, de ter 3.000 quilômetros de diferença de um abastecimento, né? 4.000 quilômetros, né? Então, isso elevou muito a questão, até mesmo a média se elevou, né? E o custo ficou muito baixo, no caso, né? Ficou muito desproporcional, né? Você acaba se perdendo nesse E curso. acaba se perdendo a informação, né? Então, aí o que a gente fazia? Fazia mais ou menos uma média ponderada do que a gente fazia, né? O caminhão naquele mês pagava a KM inicial e final, né? Fazia mais ou menos uma média do que ele andou e reajustava aquela quilometragem, aquela litragem, né? Mas mesmo assim, a média não ficava exata, né? Então, acho que existia, sim, uma perda de 5 a 10%, no caso, né, de erro, né? A probabilidade de erro era essa aí. Hoje, graças a Deus, a gente consegue visualizar corretamente, né? Porque através da foto a gente consegue visualizar tanto o odômetro, como também o tanque, a própria nota, então não tem como ter erro nessa situação. Legal, legal. Vocês estão colocando premiação para motorista? Sim, existe uma questão da premiação para o motorista, não só a questão de combustível, né, mas também a questão de direção, enfim, tem alguns parâmetros que eu não tenho conhecimento, também o pessoal da frota que faz esse cálculo, né, mas eu sei que existe uma premiação sim, né, e essa premiação vai desde a média, até mesmo a questão de direção defensiva, a questão até mesmo de multas, né, existem vários parâmetros, né, onde tem essa premiação. Como foi para você a mudança na questão eu sei que vocês fazem distribuição pela Heineken, né? A Heineken exige de vocês um relatório específico de checklist, correto? Você pode explicar um pouquinho de como era feito antes e como está hoje, depois que a gente fez a implementação direcionada dessa solução, dessa dor que você tinha? Essa questão do relatório do checklist da companhia era feito tudo manual. Então, no caso, era impresso, montado um checklist de acordo com a fábrica exigia, no caso, né? E entregado para cada motorista, né? O motorista fazia esse checklist. Automaticamente, esse checklist era alimentado através de um portal da companhia, mas também a gente fazia um processo de tabulação de informações, né? Para ver qual motorista que tinha feito, qual motorista que estava ainda faltando em fazer, né? Só que daí, assim, a gente não, por placa, né, assim, fazer uma separação, o que era puxada, o que era entrega, o que era comercial, o que era comercial veículos, o que era comercial motos, né? Hoje, com a evolução do TC Fleet, a gente já coloca por grupos, né? Um checklist designado para cada setor. Então, puxada são as carretas, entrega são os caminhões topo, motos e veículos, né? Então, isso facilitou muito e também a gente consegue ter, através de um acompanhamento, quais são os veículos que foram já feitos os checklists e quais ainda não foram, né? Então, facilita muito a nossa visualização das informações, né? Então, hoje, o motorista que não faz o checklist, automaticamente o gestor da frota manda um alerta cobrando, né, essa situação do checklist, né? Automaticamente, quando vier, tem essa informação, sem nada manuscrito e também nada digitado, tudo automatizado. Legal. E qual que é o ponto-chave, assim, com relação ao checklist, que você viu de ganho que você teve com relação a sair do papel e ir para o digital?
qual que é o maior ganho que você acha que você teve? O maior ganho que a gente teve foi o tempo. Hoje o tempo, a gente sabe que, principalmente agora nesse final de ano aí, que é uma época bastante corriqueira para nós, né? Então até uma tomada de decisão, melhora a tomada de decisão do gestor, né? Qual veículo que vai ter que parar, qual veículo que ele vai ter que poder continuar, enfim, né? A questão de tempo e também retrabalhos, né? Uhum. Hoje, na evolução que a gente está, era muito controle no Excel, né? Muitas coisas são feitas pelo Excel ainda, mas essa questão de frota está muito automatizada mesmo, e isso nosso maior ganho foi o tempo, né? Aí o gestor de frota pode ter tempo para pensar em evoluir junto com os motoristas, procurando cursos especializados, palestras que consiga ter um aprendizado melhor, tanto na questão de economia, quanto na questão também de cuidados que tem que ter com o caminhão, cuidados que ele tem que ter com a direção. Então, o gestor vai ter muito mais tempo para fazer um planejamento e dar o treinamento para o motorista. Pô, legal. Muito bom. Você indicaria a TC Fleet para as empresas que têm no mesmo segmento de você? Claro, com certeza. Indicaria, né, nessa questão principalmente de abastecimento e acompanhamento de manutenções, com certeza indicaria. Para nós, assim, facilitou muito, principalmente para o motorista, que hoje a maioria dos nossos motoristas são muito leigos, né, nessa parte de automação e tudo mais, né? Então a gente teve uma determinada barreira com os motoristas, que o pessoal não queria preencher e tal, né? Mas através de muito Paciência. treinamento, paciência com o motorista, hoje todos eles lançam, né? Se não for lançado é lançado totalmente no celular da empresa, né? Todo motorista no celular da empresa, então é lançado ali. Então, se o motorista até mesmo sair daquela rota, né? Mas o celular fica com aquele caminhão. Então, facilitou muito para nós, né? E com certeza indicaria, porque é uma ferramenta que agiliza, né? Para quem já foi da frota, como também já cuidei bastante, algum bom tempo aí, durante esses 15 anos de Nova Aliança, praticamente foram 12 de frota, né? Então, eu sei que isso facilitou muito, né? A vinda, a integração do TC Fleet para a Nova Aliança. Então, com certeza Legal. indicaria para qualquer venda ou qualquer segmento de transporte, eu indicaria. Show de bola. Muito obrigado.